Mas sempre existem sobreviventes, mesmo em uma grande extinção catastrófica. As plantas e animais que conseguem se adaptar rapidamente têm o mundo todo à sua disposição. Temos a tendência de pensar que todos os dinossauros viveram e morreram na mesma época, mas não foi assim que aconteceu. Por exemplo, os dinossauros como o estegossauro, o alossauro e o camarasauro viveram no período Jurássico e morreram milhões de anos antes de o Tiranossauro Rex surgir. Na verdade, o tempo que separa esses dinossauros do tiranossauro é maior do que o tempo que nos separa do tiranossauro. É claro que a extinção é muito ruim para os animais que são extintos, mas ela cria uma grande oportunidade para muitos outros animais e plantas. Quando algumas espécies desaparecem, outras espécies evoluem e mudam, assumindo um lugar naquele ecossistema ou habitat. O fragmento do asteroide gigante acabaria com o reino dos dinossauros. Mas esse míssil espacial demorou 250 milhões de anos para atingir a Terra. Nesse período, os dinossauros travaram uma batalha selvagem pela sobrevivência, enquanto o asteroide vinha direto para a Terra. E 44 milhões de anos atrás, no final da Era Jurássica, muitas espécies de dinossauros foram extintas devido a mudanças no clima. Mas muitas outras espécies conseguiram sobreviver e se afirmar. Herbívoros mais eficientes como o Gastonia e o Tenontossauro conseguiram preencher o vazio deixado pelos que foram extintos. E novos predadores também apareceram. Os raptores ocupavam o topo da cadeia alimentar. Esses predadores eram mais avançados do que os anteriores. Foi quando surgiram os raptores como o Deinonychus e o Utahraptor. Os dinossauros continuaram a reinar em todo o planeta durante os 79 milhões de anos seguintes. Nenhum animal suplantava seu tamanho, força e ferocidade. No final do período Cretáceo, as alterações climáticas provocaram o surgimento de plantas mais duras e fibrosas. Os herbívoros evoluíram para aproveitar essa nova fonte de alimento. No final do Cretáceo havia dinossauros muito avançados. Havia muitas espécies de ceratopsianos que eram dinossauros com chifres. E havia uma abundância de dinossauros com bico de pato, os hadrossauros. Esses grupos tinham dentes avançados e um formato de mandíbula que lhes permitia comer uma grande variedade de plantas. Os predadores também evoluíram. Dinossauros como os albertossauros caçavam em cooperação com sua família. E os raptores aperfeiçoaram a caça em grupo. Mas o mais avançado de todos foi o Tiranossauro Rex. Ele foi o maior predador da Terra. Mas mesmo com todo esse avanço evolutivo, eles desapareceram literalmente num piscar de olhos. 65 milhões de anos atrás, o asteroide gigante que vinha em nossa direção finalmente atingiu o planeta. Nada estava salvo, nem na terra, nem no mar. Todos os dinossauros que havia naquela época extinguiram-se, juntamente com muitos grandes répteis que se pareciam com dinossauros. Mosassauros, plesiosauros no oceano e, em terra firme, o Tiranossauro Rex, o Nanotirano e o Triceratops. E todos os dinossauros do bico de pato e todos os pequenos raptores. Foi uma extinção praticamente total.
Por muitos anos, os cientistas ficaram intrigados com esse Armagedon instantâneo. Os especialistas achavam surpreendente que tamanha destruição acontecesse em um único evento catastrófico. O tempo na história geológica que separa o final do Cretáceo do período Terciário é marcado por uma faixa muito distinta de barro. Pode-se ver essa faixa fina por todo o mundo. E ela marca claramente o ponto em que algo muito grande aconteceu. Abaixo achamos dinossauros, pterossauros e uma variedade grande de répteis marinhos. Mas acima dessa linha não vemos nenhuma evidência dessas criaturas. Então essa camada indica claramente que aconteceu alguma coisa que causou uma extinção em massa muito rapidamente. A camada que separa os dois períodos é chamada de limite KT. O limite KT marca o final da era dos dinossauros e o início da era dos mamíferos. Mas será que o limite KT marca o fim de todos os dinossauros? É incrível, mas muitos especialistas acham que ainda existem dinossauros. Há 65 milhões de anos, a era dos dinossauros chegou ao fim. Desde então, os mamíferos dominaram a Terra. No entanto, é preciso lembrar que, embora a era dos dinossauros tenha acabado, os dinossauros por si só não acabaram. Um ramo desse grupo sobreviveu, que deu origem ao grande grupo das aves. As aves são os descendentes de criaturas como o Deinonychus e o Utahraptor. Desse modo, por definição, as aves são parte do grupo dos dinossauros. Então, os dinossauros sobreviveram, mas eu devo dizer que os mais legais morreram. Esse evento de extinção foi muito nítido devido à sua rapidez. E, além disso, a força de sua explosão está simplesmente além de nossa imaginação. Existem muitos tipos de eventos de extinção. Alguns deles são locais e apenas algumas plantas e animais são afetados. Outros são regionais e incluem um número maior de espécies. E existem aqueles eventos que são enormes e fazem com que os efeitos especiais modernos pareçam uma comédia. Mas, a princípio, os cientistas não sabiam explicar como isso podia ter ocorrido. Uma teoria falava do aquecimento global. A mudança climática foi um fator importante na primeira extinção dos dinossauros e parecia uma boa hipótese como causa da segunda extinção. O fato de criaturas terrestres e marinhas terem sido afetadas parecia confirmar a teoria. A extinção é realmente mundial, não é apenas um fenômeno terrestre. Ela não ocorre só na Terra. Na verdade, muitas extinções espetaculares ocorreram nos oceanos. Há grupos inteiros de animais que simplesmente não existem hoje. E a extinção no reino marinho acontece pelas mesmas razões que ocorrem na Terra. A perda de tantas espécies no final do período Cretáceo intrigou os cientistas durante anos. Mas, finalmente, uma descoberta mudou tudo. Algo que parecia saído de um filme de ficção científica chocou cientistas de todo o mundo. A causa de um Armagedon em massa, ocorrido 65 milhões de anos atrás, intrigou os cientistas por décadas. Parecia faltar algum tipo de evidência, mas ninguém sabia dizer qual era. Em 1980, uma descoberta inesperada resolveu o mistério.